Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro do dia 12 de novembro do ano da graça de 2019. Bom, antes de prosseguir, quero pedir a quem já está a ver se me diz se o som está a chegar bem. Eu já percebi que a imagem sim, mas o som é sempre aquela coisa das dúvidas. Ainda ontem voltou a acontecer um episódio que depois prontamente alguém me disse aqui que não era um problema de software, era um problema de hardware. Bom, eu acho que o problema está resolvido. João Matos põe então os dois polegares para cima, portanto eu percebo que hoje está resolvido. Eu já sei qual é que foi o problema de ontem e já fiz as devidas correções. Bom, como não temos assim muito tempo a perder, vamos então à agenda de hoje e vamos começar, como é natural, pelo período de ordem do dia. Para dizer o quê? Pegar em 2 ou 3 pontos que me parecem importantes da atualidade. Olha, em primeiro lugar, no fim de semana, ficamos a saber, ou do final da semana passada, veio uma notícia que eu só ontem consegui explorar com algum cuidado, que é, como sabe, está-se a criar as condições para aumentar não só o salário mínimo, mas tentar subir também o salário médio em Portugal. Já percebeu qual é o problema? O salário mínimo e o salário médio estão muito próximos um do outro. E isto acentuou-se, este diferencial acentuou-se nos últimos anos porque houve subidas contínuas do salário mínimo. E, portanto, a diferença neste momento é muito pequenina. Qual é o problema disto? É que arrisca a que quem ganha o salário médio não esteja para se chatear muito, porque sabe que quem faz muito menos, seja a concretizar, seja na produtividade, ganha um valor muito próximo, automaticamente, não é? Porque a lei obriga a que se pague aquele valor como salário mínimo. Isto coloca automaticamente estas pessoas com aquele direito àquele salário sem que haja uma entrega, do ponto de vista de criação de valor, por parte do trabalhador. Bom, e neste momento o que eu acho estranho disto é que, de repente, de um momento para o outro, criou-se um consenso muito grande em relação a aumentar salários em Portugal. Eu não tenho nada contra aumentar salários, como já disse aqui. Primeiro, acho uma vergonha, também já disse aqui, acho uma vergonha que as empresas não consigam criar valor suficiente para pagar mais do salário mínimo. Isto tem a ver muito com a produtividade, e a produtividade, como sabe, tem a ver com a formação. Tem a ver com a organização das empresas, tem a ver também com o Estado, mas é menos com o Estado, é mais com os sindicatos, ou seja, com os trabalhadores, e é mais também com os patrões / gestores. E, portanto, isto é um problema de produtividade. Mas a questão não é esta. A questão é que está-se a querer fazer de forma administrativa alterações conducentes a ter salários mais elevados sem que sem que isto esteja ligado à ideia de produtividade. E aqui está o problema, e este é que é o risco. Bom, onde é que eu quero chegar com esta história toda? Os patrões, nomeadamente o presidente da CIP, António Saraiva, pessoa que eu muito estimo, aliás, e que já entrevistei aqui várias vezes na Cor do Dinheiro, os patrões estão de acordo com a ideia de puxar os salários para cima, nomeadamente o salário mínimo. Bom, o problema foi que de um momento para o outro vieram com a ideia de, então mas para isso vamos utilizar o Fundo de Compensação Salarial. O que é o Fundo de Compensação Salarial? É um bolo para o qual as empresas descontam, para o caso de haver um dia um problema qualquer que as empresas não consigam pagar salários, então entra esse fundo. Bom, eu acho isto péssimo. Uma coisa é os patrões dizerem assim, se não estão de acordo com o aumento do salário, dizem claramente, não podemos aguentar isto. O que não pode ser é andarem a fazer pandan com o Governo e com as organizações sindicais nesta matéria e depois, de um momento para o outro, encolhem-se e dizem assim, espera aí, então vamos buscar o dinheiro ali. Isto não pode ser, até porque o fundo não é para esta razão. O fundo é para situações em que uma empresa fecha as portas, não consegue pagar salários e tem de ir buscar dinheiro para compensar aquelas pessoas a algum lado. Portanto, a seu dono. Segundo ponto do período de ordem do dia, para falar de Galamba, João Galamba. João Galamba teve ontem um cheirinho daquilo que ele fazia quando estava na oposição. Muita demagogia, muita argumentação, muito patois, e foi solenemente contestado ali ao pé de Vila Real por causa da exploração do lítio. Bom, Galamba já deve ter começado a perceber nos últimos meses a dificuldade que é estar no governo e a facilidade que é estar na oposição. Mas ele ontem foi um bocado mais longe. Foi um bocado mais longe naquilo que é a desculpa típica do socialismo em Portugal, que é a culpa é sempre dos outros. Ou seja, a culpa de haver neste momento empresas em condições de fazer prospecção e, eventualmente, no futuro, explorar o lítio em Portugal. Mas sobre esse ponto eu vou analisar a seguir. Mas queria referenciar isto. Não deixei de olhar para isto com uma certa ironia, dizer assim, olha, está-lhe a acontecer exatamente aquilo que ele fazia quando estava na oposição. Terceiro ponto. A Ana,
Aeroportos e Navegação Aérea, como sabe, é controlado pela Vinci, pediu mais tempo para avaliar as medidas ambientais que é preciso tomar, salvaguardar, para a construção do aeroporto de Montijo. Bom, depois de sabermos que aquelas medidas iriam implicar um investimento superior a 40 milhões de euros, não me custa perceber que é preciso uma empresa precisa de tempo, para poder analisar essa situação. Isso não me custa perceber. Mas há aqui um ponto importante. A questão é, está em causa a não construção do aeroporto por causa destas medidas? Bom, isto é que eu não sei. Primeiro, está a ser equacionado. Segundo, se não está a ser usado como arma negocial. Mas há uma coisa que eu sei. Nós não podemos, como país, andar a adiar decisões sistematicamente, sobretudo quando são decisões estruturais. Vamos lá fazer contas. O Montijo nunca é uma boa solução. Nunca vai ser uma boa solução. Primeiro, está numa zona complicada. Segundo, porque tem limite temporal de validade, além do risco de aquilo poder ser inundado, como já foi referenciado. Mas há outra coisa, que é, as decisões sobre aeroportos têm de ser tomadas a 10, 15 anos mais cedo. Nós devíamos estar a ir a construir o Alcochete há 10 anos, ou há 15 anos. Bom, isso de forma modular não foi feito. E o problema é este, é que nós chegamos à situação neste momento em que temos o aeroporto de Lisboa completamente congestionado e ainda estamos a discutir, é Alverca, é Montijo, devemos parar tudo e ir para o Alcochete. Isto não pode ser. E, portanto, eu espero que, nesta matéria, a ANA se pronuncie rapidamente, porque nós não podemos continuar a adiar decisões. E, sobretudo, depois de tomar uma decisão e chegar ao momento de construção, tentar perceber se isto é arma negocial ou estamos mesmo a falar a sério de não construir o aeroporto de Montijo. Por razões que nós sabemos, não é? O país precisa do aeroporto. Bom, último ponto deste período de ordem do dia, não sei se percebeu ontem, mas a juíza que tem o processo dos Hells Angels, aqueles motares acusados de crime, mandou-os para casa. E mandou para casa porquê? Porque se esgotou o tempo, o prazo da previsão preventiva. Ouviu bem? Esgotou-se o prazo da prisão preventiva. Eles não vão para casa porque a juíza esteja convencida que não cometeram crimes, não é isso? Não quer dizer que tenham cometido, como sabe, até o trânsito ter julgado uma sentença, a pessoa é considerada inocente, mas a questão não é essa. A juíza diz no despacho que estão ali dúvidas, continuam a ter dúvidas sobre aqueles factos, não é? Ou seja, dá mesmo a entender que ela não pode fazer outra coisa. Porquê? Porque diz que o prazo se esgotou. Bom, nós já ouvimos, na sequência desta história toda, quem é interveniente do processo dizer que o processo andou às bolandas, de um sítio para outro, de uma instância para outra, não sei de quem é a responsabilidade, se é do Ministério Público, se é de alguém. Mas há uma coisa que eu sei. Isto é o estado da justiça em Portugal. O estado a que nós chegamos quando um juiz diz assim, eu tenho dúvidas sobre isto e, portanto, eles não vão para casa porque eu acho que não cometeram crimes, mas vão para casa porque o prazo se esgotou. Era bom que o Ministério Público passe a vida a reivindicar tudo e mais alguma coisa. Tenha cuidado com estas situações, porque senão nós ficamos com a ideia de que andam a reivindicar muita coisa, mas depois deixam passar situações como esta, que são situações gravíssimas. Bom, então vamos lá ao programa propriamente dito. Primeiro ponto da agenda de hoje, temos uma situação curiosa. Ontem a agência Moody's alterou o estado, a nota, ou melhor, o outlook, a perspectiva dos bancos portugueses. Passou de positivo para estável. Bom, isto não quer dizer um downgrade, ou seja, não há propriamente uma baixa, mas há dúvidas, quer dizer, expressa dúvidas. E eu gostava de analisar isto com cuidado, até por outra razão. Você recorda-se que ontem comunicámos aqui, aliás, comentámos aqui, a declaração do Sr. Ministro das Finanças no fim de semana, de que Portugal está numa situação absolutamente fantástica, não é? Bom, vamos lá tentar perceber o que é que a Moody's quer dizer. A Moody's, como sabe, é uma das 3 grandes agências de rating. As agências de rating dão nota. E dão nota sobre o quê? Sobre a credibilidade de uma instituição de honrar os seus compromissos. É maior, o rating é melhor. É menor, o rating é mais baixo. Bom, o que a Moody's está a dizer é o seguinte. Vêm aí umas nuvens no horizonte, com a desaceleração da economia europeia, que diz expressamente na sua nota, vai acabar por ter impacto aqui dentro, na economia portuguesa. Não é surpresa nenhuma. As pequenas economias recebem sempre os impactos positivos e negativos do exterior. Até agora temos tido sorte.
Apenas sorte, porque temos estado a receber estes impactos positivos. Mas a partir de agora o cenário mudou. Aliás, eu vou deixar para amanhã uma análise sobre aquilo que disse o BCE ontem, que é o risco de recessão aumentou. Bom, mas vamos ao que diz a Moody's. Bom, e a Moody's diz assim, bem, então, se vai haver desaceleração, isto vai ter impacto nos bancos portugueses. Bom, primeira pergunta. Você lembra-se do que andou este governo a vomitar nos últimos 4 anos sobre a banca? Que estava tudo incrivelmente melhor. Que está melhor, nós sabemos. Aliás, as medidas de saneamento começaram antes deste governo, da banca. Começaram com imposições, inclusive da Troika, contra a vontade dos bancos. Bem, mas a questão não é esta. Porquê é que a Moody's está preocupada com isto? É muito simples. Quando as economias começam a desacelerar, quanto mais se houver recessão, isto tem impacto. Olha, crédito mal parado pode aumentar. Sabe quanto é que é o crédito mal parado dos bancos portugueses? 9%. Sabe qual é a média na Europa? Não chega a 4%. Está a ver a tal situação absolutamente fantástica em que está Portugal, face ao exterior. É isto. É nestas coisas. Mas mais. O que a Moody's está a dizer é, vocês não estão assim tão bem e a vossa banca ainda tem fragilidades. E tem tantas fragilidades que qualquer movimento de descida do crescimento económico, ou seja, abrandamento económico, tem impacto nas contas dos bancos. Ora, primeiro aviso. Bom, agora vamos levar o raciocínio mais longe. Imagine que o tal cenário, que eu recordo, vamos analisar amanhã, que o BCE diz que se tornou mais provável, se concretiza. Está a imaginar o que é que vai ser o juízo que a Moody's e outras agências vão fazer? Aliás, eu estou convencido que isto é o primeiro passo. Nós vamos ver coisas parecidas com esta por parte de outras instituições. E aqui é que está o risco, percebe? Bom, eu estou surpreendido? Não. Porque basta olhar para a economia portuguesa, para os indicadores, para perceber isto. Eu ontem dei-lhe aqui 2. Olha, a dívida pública continua nos 119% do produto. Dei-lhe mais. O nosso déficit externo, as contas externas, que é o grave problema crónico, estrutural, que tem mais de 40 anos da economia portuguesa, está ali no vermelho. Aumentou 55% no primeiro semestre. Isto é a economia que o Sr. Ministro das Finanças diz que é fantástica, que está tudo bem, que estamos posição única, não sei das quantas. Bom, agora some isto com aquilo que a Moody's diz sobre os bancos. Não está a ficar preocupado, eu estou. Sobretudo, se de repente toda esta marmelada, em vez de passar de uma desaceleração, passar para uma recessão. Porque aí sim vamos começar a levar de forte e feio na cara. Percebe? Bom, portanto, quanto a estamos numa situação brutal, fantástica, olha, está aqui a resposta. Bom, pergunta seguinte, isto é um início de problemas no futuro para Portugal? Eu acho que é. E eu acho que é por outra razão. Primeiro, porque as nossas exportações estão a desacelerar. Ainda ontem o Jornal de Negócios trazia um excelente artigo sobre o que está a acontecer com a economia espanhola e o impacto imediato que já está a ter entre nós. Mas não é só isso. Imagine só que no tal cenário europeu tudo isto se transforma de uma desaceleração para uma recessão. O problema não é só a banca, o problema são as empresas, percebe? Imagine o que é isto se começar a aumentar o desemprego, se de momento para outro turismo de reduzir, que é o grande responsável pela redução do desemprego em Portugal nos últimos anos, não é? O que é que isto tem de impacto nas famílias? Olha, crédito ao consumo, crédito para a compra de automóvel, crédito à habitação, que aumentou brutalmente este ano. É tudo isto que está em causa e, portanto, estes riscos são reais e a Moody's faz muito bem de vir alertar para isto. Agora, o que eu não percebo no meio disto tudo é uma coisa. Primeiro, como é que neste cenário nós continuamos a ter um Ministro das Finanças que diz que está tudo fantástico? E em segundo lugar, como é que nós, lembra-se de eu avisar-lhe aqui que as agências de rating mudam de humor como eu mudo de camisa? Está aqui. Estes senhores há poucos meses diziam coisas fantásticas sobre Portugal e sobre a banca portuguesa e de repente mudou tudo. Está a ver o que é que isto nos abre como janela para o que pode vir aí. Você vai ver, como eu vou acabar de ter razão, daqui a uns tempos, você vai ver que se as coisas começarem a correr mal, eles olham para nós e dizem, epá, de repente vocês passaram para ali para a caixa negra. Pois é, as agências, meus amigos, mudam de humor como eu mudo de camisa, percebeu? Bom, ponto seguinte, vamos ao João Galamba. O João Galamba disse ontem uma tirada que eu já estava mesmo à espera, que é assim, a culpa disto é ali do governo anterior. Espera aí, eu continuo a dizer, eu estou espantado como é que um dia destes como é que este pessoal ainda não acusou o Afonso Henriques de alguma coisa, ou o Dom Dinis, ou o Dom João I, ou o Dom João II. Confesso que ainda não percebi. Vamos ver.
Então o argumento é, eu não podia fazer outra coisa, seria ilegal, porque isto já foi entregue pelo governo anterior. Espera aí, ó João Galamba, não nos faça de parvos. Eu vou-lhe dizer porquê. O governo anterior tinha entregue a TAP a privados. O que é que vocês fizeram? Reverteram a privatização, não foi? Bom, o governo anterior tinha entregue a concessão da exploração dos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto a privados. E o que é que vocês fizeram? Pressionados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, reverteram essa concessão, não foi? Então espera uma coisa, João Galamba. Como é que é possível que, tendo revertido a privatização da TAP, gravíssimo, e transportes públicos metropolitanos de Lisboa e Porto, agora não possam reverter a decisão sobre o lítio? Hã? João Galamba, isto cheira mal. Isto cheira a frete a amigos, tal como ficou bem clarinho naquilo que foram os programas de televisão sobre este assunto. Não nos façam de parvos, for God's sake, ok? A malta é distraída, mas parva não é. Bom, 6º ponto, e daqui a pouco vamos embora, porque estamos a ficar sem tempo. No fim de semana, o antigo secretário de Estado dos Impostos, Paulo Núncio, deu uma entrevista e disse algumas coisas interessantes. Olha, era preciso agora um acordo para baixar o IRC, é uma coisa que nós estamos fartos de falar durante há não sei quanto tempo. É uma coisa que foi feita, que chegou a ser feita pelo governo anterior, por acordo entre Passos Coelho e António José Seguro, mas depois foi revertido para baixar o IRC, o Imposto sobre as Empresas. Bom, mas o Paulo Núncio diz outra coisa. Tendo em conta aquele objetivo, já anunciado pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo, que é fazer o englobamento de rendimentos, nomeadamente os rendimentos do trabalho, mais os rendimentos de rendas, portanto, rendimentos perdiais, pode haver um aumento do IRS. Espera aí. Eu acho que o Paulo nos está distraído. Não é pode haver, é vai haver, com 3 letras maiúsculas. Vai haver aumento do IRS. Pode ter a certeza. Eu não preciso ter aqui as cautelas que têm estes senhores quando falam. Eu sei, até porque as contas que já andei a fazer com fiscalistas, mais, que eu vou deixar uma análise mais profunda para amanhã. Eu só queria hoje desmentir o Paulo Núncio. Mas olha, está aqui o meu jornal, o Jornal de Negócios, hoje traz em manchete uma excelente análise. Rendimentos médios também podem perder com o englobamento. Pois podem, não é? Mas podem, é que vão mesmo perder. Aliás, o jornal faz aqui uns cenários com rendimentos de 1.000 euros e rendimentos acima de 2.500 euros que dá aumento de impostos. Isto é um facto, não vamos fugir à questão. Portanto, primeiro ponto, Paulo Núncio foi muito simpático, ele diz pode, não é pode, é vai. Segundo, vou guardar para amanhã esta análise porque você pode ter a certeza, você vai pagar, quem estiver nesta situação, vai pagar mais IRS no próximo ano. E mais, isto é desculpa, o Governo vai estar a tentar encontrar, que é para dizer que era um acordo com a esquerda. Mas sobre isso, voltaremos a analisar o assunto amanhã. O último ponto desta conversa de hoje tem a ver com a Espanha. Ontem houve várias pessoas que me escreveram a comentar a situação na Espanha, a perguntar se achava que isto ia ter impacto em Portugal. Vai, não é vai ter, já está a ter. Toda esta instabilidade dos últimos meses criou um problema de expectativas em Espanha. Ora bem, a economia é expectativas. É das empresas, é das famílias, é do Estado, é de tudo. Ora, as famílias são os responsáveis pelo consumo. Nós temos em Espanha praticamente 25% das nossas exportações. Ora, aquilo que não vai acontecer, é que pode ser mais grave ainda, mas que já está a acontecer, é uma instabilidade e uma dúvida e uma incerteza que está a ter consequências nas famílias, no consumo, no investimento e, portanto, é isso que está a provocar uma desaceleração das nossas exportações. Pode ficar mais grave? Pode, se não houver estabilidade política em Espanha. A verdade é que a gente olha para aquele cenário, para aquele quadro e tenta perceber possíveis combinações e todas as situações são difíceis. Portanto, não há futurologia aqui, há receio e é bom que a gente se comece a preparar para isto agora. É mais uma daquelas preocupações que se juntam às preocupações que eu falava aqui há bocadinho a propósito da Moody's. Olha, chegamos ao final do programa de hoje. Tivemos que antecipar, anuncio já, o Think Tank para amanhã às 18 horas, porque na quinta-feira alguns de nós têm limitações para manter o horário normal da quinta-feira. Quanto a nós, eu quero agradecer às 2.500 pessoas que estão em direto e quero pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.